Bom, mano, hoje estamos aqui para finalmente testar o Zenkai do Turles e ver se ele ficou realmente muito bom e usável nesse meta atual. Então, bora lá ver se o Turles ficou realmente muito forte nesse atual meta. Bom, esse vai ser o time que eu vou estar utilizando ele, esses são os equipamentos e os buffs, então bora lá para as partidas para testar o Turles. Bom, bora lá, mano. Nossa primeira partidinha aqui com o Turles e, bom, como é de lei, a gente vai começar comentando sobre o personagem e nas próximas partidas a gente fala coisas aleatórias ou comenta sobre a partida. Enfim, mano, o Turles, pelo que eu pude jogar com ele, pelo que eu pude testar com ele, pelo menos nesse início de temporadazinha aqui, cara, ele tá realmente muito forte, muito bom até, cara, muito bom usável, um bom amarelo assim pra você usar nesse time que eu montei, né, que foi uma Mono Yellow com o Turles. E nessa primeira partida aqui, mano, simplesmente eu achei que fosse bot, né? Simplesmente eu tava achando que era bot, que eu tava enfrentando bot, que você pode ver aí. Tentei ali, peguei ele no jump e tudo mais. O dano do Turles tá ok, vocês podem ver, ele tá tirando bom dano de Blast. Levando em consideração que ele tá com 2 buffs de Zenkai, eu esperava um pouco mais de dano, mas tá até que bom, né? Então assim, nessa primeira partida eu achei que esse cara era um bot, porque assim, vocês podem até ver, ó, tava ali vendo se ele ia fazer alguma coisa, se ele não ia fazer alguma coisa. Mas essa primeira partida, vai ter uma segunda partida aqui, que eu também achava que era bot, né, o cara, que eu acho que era a última partida, então acho que eu nem vou colocar no vídeo. Mas enfim, nessa primeira partida aqui o Turles fez um bom trabalho, cara, ele desempenhou bem, mas vai ter uma segunda partida que, pô, o Turles vai, cara, ele vai destroçar e vai ser incrível. Mas enfim, essa primeira partida aqui a gente pegou um time de Mason Family barra Saiyajins com Gohan de líder. E o nosso oponente estava meio estranho, meio, né, olha, meio paradão e tudo mais, eu tava vendo se ele ia fazer alguma coisa, se não ia fazer nada. Mas enfim, cara, comentando um pouco sobre o Turles, cara, ele ficou, na minha opinião, um Zenkai muito bom. Diferente do Zenkai do Goku God, que eu já vou dizer aqui, que eu já fiz o Zenkai dele, já joguei um pouco com ele. Esperava um pouco mais do Zenkai do Goku God, eu vou ser bem sincero, tanto na parte... Principalmente uma coisa que me irrita muito no Zenkai do Goku God, que é simplesmente a questão da carta verde, tá? Todo mundo do meta é imune à carta verde dele, cara. Eu acho que tem um personagem ou outro que tá no boost, né? Que a gente pode colocar assim, que tá ali no meta, que não é imune à carta verde do Goku God. Então assim, na minha opinião, em questões tanto ofensivas, o Turles ele ficou muito melhor, muito superior ao Goku God. E na questão de tanque, eu acho que o Goku God ele tanca mais, tá? Isso é meio óbvio, porque o Goku God ele é tipo defensivo, né? Então ele tem que tancar mais, né? Que o Turles. Enfim, nessa primeira partidinha aqui, o Turles ele fez até com um bom trabalho. Essa primeira partida aqui eu tava meio assim porque eu tava pensando que era bot, mas não era. Mas assim, durante até uma boa parte da partida eu tava pensando, pô, mano, não é possível que esse cara é player. E tava jogando de uma maneira muito estranha. Tudo bem que é início de temporada e tudo mais, né? Então assim, você achar esses caras aqui é muito fácil, né? Início de temporada e tudo mais, né? Mas assim, o Turles, como vocês podem ver, ele tancando muito bem, cara. Tudo bem, o Vegito não tá no boost, o Turles tá no boost e tudo mais, então assim... Mas mesmo assim, cara, o Turles, ele... Puta, é excelente, cara. Nesse meta, assim, onde você tem bastante amarelos e poucos vermelhos, eu acho que vermelhos, assim... O que você vai ter de vermelhos, assim? Não consigo lembrar de cabeça aqui o tanto de vermelho que tem nesse meta, mas, cara... O Turles, ele consegue sair muito bem nesse meta, apesar de ter opções melhores. Eu não vou negar que foi um Zenkai muito bom, mas tem opções melhores. Mas, obviamente, o Turles, ele só ganhou o Zenkai pra gente buffar, obviamente, pra buffar... saga de filmes amarelo, que eu acho que vai ser a corzinha do Broly, né? Eu acho que vai ser a corzinha do Broly ou do Godita, né? Quem sabe? Porque já adiantando aqui logo de início, né? Hoje, nesse dia que eu estou gravando aqui esse vídeo, já saiu ali o anúncio e tudo mais, de quem vai ser o cantor ali do Legends Information e tudo mais, né? Que vai sair daqui a alguns dias. E tá na cara que é Broly, né, mano? Tá na cara que é Broly e Godita. Então, assim, esse aniversário tem tudo pra ser muito bom. Tô com expectativas bastante altas, não posso negar, né? Tô com a expectativa bastante alta para esse aniversário, então assim, espero que seja um aniversário legal. A galera tá teorizando algo de múltiplas transformações, ou, né, várias transformações, vários estágios pro personagem e tudo mais, né? Então assim, eu acho que vai ser um ótimo aniversário. Eu espero assim que realmente esse 8º aniversário supere o 7º aniversário, que na minha opinião, a única coisa boa até que certo momento foi o Goku, a gente pode colocar assim, o Goku e Freeza foi bem legal, foi uma hype muito top. Mas o meta deles foram totalmente tóxico. Então assim, isso é algo que assim... né? Você pode ver que o Namek, cara, tá aí até hoje, né? Então assim, realmente eu espero que esse aniversário seja bem divertido, tanto de jogar quanto de, né, de usar os personagens do próprio aniversário, né? E aqui, como vocês podem ver, fiz o RR aqui com o Goku Namek e tudo mais, falando um pouco mais sobre a partida, né? E assim, eu tava meio assim, pensando, pô, mano, é sério que esse cara é player e tudo mais? Aí eu fui fiz o RR. E o cara vai dar forfeit ali com o Vegeta, se eu não me engano. Eu acho que é essa partida que o cara vai dar forfeit. Então assim,
Realmente eu achei muito estranho a gameplay. Ó, inclusive ele deu forfeit. Que foda esse forfeit, acho que até tirei print. Cara, que forfeit foda foi esse do Thales. Então, bora pra próxima partidinha. Bora lá, mano. Segunda partidinha aqui comemorando o Turles e praticamente a gente pegou um time praticamente igual ao nosso, só que, né, com o Goku Black de líder e tudo mais. Ele buff de Zenkai pro Bardock e pro Goku Black, né? Então, assim, time praticamente igual. E aqui, mano, simplesmente a gente vai ver o Turles destruindo, mano. Ele tá com dano muito, muito bom, né? O dano dele já comentei aqui que tá excelente o dano dele. Tancando até que relativamente bem. Tudo bem que ele tá com 2 buffs de Zenkai, mas tá tancando relativamente bem até. Enfim, voltando a falar sobre o aniversário, cara, esse aniversário tem tudo pra ser um aniversário, assim, na minha opinião, muito, muito superior ao 7º aniversário, porque, assim, o 7º aniversário, na minha opinião, a única coisa boa quando anunciarem, assim, o Goku e o Freeza, e na minha opinião, quando anunciaram, eu achei muito hype, muito da hora, o Goku ali com um modelo muito foda, muito novo, o Freeza também, pô, muito expressivo e tudo mais, mas, assim, é que o meta foi totalmente tóxico, na minha opinião, foi um dos piores metas que eu já joguei nesse jogo. Não vou dizer que foi o pior, inclusive o nosso oponente deu forfeit. Então bora pra próxima partidinha pra eu continuar falando, né? Bom, bora lá, mano. Continuando aqui na terceira partidinha aqui, simplesmente a gente encontrou, como eu já disse, mano, nessa temporada esses times aí são muito, muito encontrados. Que é simplesmente um time com o Vegeta, Super Saiyajin 3 da adulto e mini, e o Gohan. Gohan pré-histórico já, né, bastante antigo. Eu gosto bastante desse Gohan Beast, mas ele já é bastante antigo demais, né? Tá precisando logo do Zenkai. Mas enfim, voltando ao raciocínio sobre, né, que a gente tava falando sobre os personagens do aniversário, cara, esse aniversário, como eu já falei, o meta do Goku e Freeza, na minha opinião, não foi um dos piores metas de aniversário que eu já enfrentei. Aniversário não, né, piores metas assim em geral. Eu jogo esse jogo desde 2020, mais ou menos assim, final de 2020, início de 2021, e assim, mano, com certeza, o pior meta que eu já peguei nesse jogo foi com certeza o do Dyna. Sim, na minha opinião, assim, não teve meta pior que esse, na minha opinião, cara. De verdade mesmo, foi um dos piores metas que esse jogo já fez em toda a história. Acho que nunca teve um meta tão assim. E obviamente o meta mais divertido, na minha opinião, que eu já joguei nesse jogo é simplesmente o meta do 6º aniversário, que foi aquele meta absurdo de Godita, Vegito e G4. Infelizmente, na época eu não consegui estar pegando o G4, né, quando ele lançou, infelizmente, né, tristeza, né, minha tristeza. Mas enfim, né, mas foi bem legal utilizar o Godita Blue e o Vegito, né, Super Vegito. Aqui essa ult no Gohan Beast, agora falando um pouco sobre a partida, essa ult aqui do Gohan Beast era totalmente desnecessária, né, assim, obviamente foi só pra ter certeza de matar, mas assim, acho que esses 3 Blast já era o suficiente pra matar o Gohan Beast. Mas enfim, como eu já falei, início de temporada, esses times aí são muito fáceis de você estar encontrando e tudo mais. E aqui a gente simplesmente levou o Vegeta Super Saiyajin 3 adulto com o especial move do Goku. E aqui eu comecei a dar aquela brincada, né, mano, pra ver se o cara ia fazer alguma coisa, né. Depois daquela partida com o bot, eu já tava falei, pô, mano, não é possível que vai ser mais uma partida com bot. Ainda mais uma coisa que eu mais odeio desse jogo é quando você perde 2 partidas seguidas e você tem que enfrentar bots, sério. O ódio que eu enfrento os bots quando a gente perde 2 seguidas é algo assim inexplicável. Mas enfim, aqui o nosso querido inimigo fez overdrive. O Bardock aqui, como eu já disse, cara, o Bardock possivelmente é um dos olha só, é um dos melhores personagens assim do jogo atualmente. Não tem personagem melhor que o Bardock, tá? O Bardock é o top 1, isso é inegável. Enfim, aqui o oponente deu forfeit, então bora pra última partidinha com o Turlezinho. Bom, bora lá, mano. Última partidinha aqui, simplesmente a gente pegou aqui um time. Essa partida foi muito, muito da hora, pelo que eu lembro dela, foi bem competitiva e tudo mais. Finalmente a gente pegou um time ok. A gente pegou uma Future com o Ultra Burhan de líder, né? O Ultra Burhan aí que é um dos vermelhos que tá rodando nesse meta, né? E tudo mais. O time até que bem interessante, bem ok, né? E essa partida foi bem legal por conta que, mano, mesmo o Trunks Ultra não estando no líder slot, né? Era uma Future e tudo mais. Ele tinha ali umas porcentagens de boost, né? E tudo mais, né? De Ultra Ability, né? Então assim, cara, o Turles ter tomado, né, o espadão do Trunks, já vou adiantar aqui que o Turles vai tomar o espadão do Trunks, ok, né, no meio dessa partida aqui. Ele vai tomar o espadão do Trunks e, cara, simplesmente, mano, vai ser incrível ele tancando isso aqui. Mas falando um pouco sobre a partida aqui, cara, Bardock sensacional, você pode ver aí, cara, na minha opinião, ele só não é o top 1 do meta, mas ele rivaliza de igual pro Black, tá? Rivaliza de igual pra igual com o Black. Em dano é praticamente impossível, né? Praticamente impossível. Mas assim, cara, o Bardock, ele é, na minha opinião, só não é o top 1 do jogo por conta que o Black tem mais dano, né? E tudo mais, né? Porque, cara, essa habilidade do Bardock de indestrutível, praticamente a hora que ele quiser, vamos colocar assim, né? Por tempo ilimitado, né? E tudo mais. É muito bom, cara.
E aqui a gente conseguiu tá baitando o Perfect Vanish do Trunks dele. Ele já trocou pro Burhan e a gente já conseguiu tá gastando todos os counters dele, né? Muito bom isso aqui. Nessa hora aqui que o Burhan vai soltar um Special Move, né? Era pra ter deixado o Turles ou ter trocado pro Bardock, né? Aqui eu fiquei com medo, eu troquei pro Namek no desespero, né? Mas aqui a melhor jogada era deixar o Turles tancar, ok? Eu acho que ele tancaria até que melhor. Melhor que o Bardock. Aí o cara aqui veio direto, aqui eu ia fazer o Jump, mas eu optei por ir direto, né? Porque eu sabia que ele ia pular, mas eu optei por ir direto. E o danozinho do Bardock, olha isso, cara. Cara, o Bardock é... Mano, ele dando muito dano de Blast, cara, focado no Strike, mano. Absurdo, mano, absurdo. E aí o Black, como sempre, né, destruindo duas cartas ao entrar, né? Então assim, destruiu logo minha carta verde. E é sempre quando eu tenho a carta verde, esse desgraçado destrói. Aqui a gente conseguiu tá pegando no combo de novo. Consegui aqui. Aqui eu dropei o combo porque eu pensei que ele ia trocar pro Trunks, né? Mas ele acabou optando por continuar com o Goku Black, né? Aí ele spamou um monte de Blast e fez novamente a Legends Action, jogando a gente pra baixo. E ok. Aqui ele já trocou pro Trunks e já fez a animação do espadão, né? Como já havia comentado antes, né? Que ele vai acertar o espadão, né, em um dos nossos personagens aqui, que vai ser o Turles. E carta verde pra trancar a gente, né? Aqui eu tentei esperar, cara. Ele jogou muito paciente, eu tentei esperar. Eu esperei um pouquinho antes de pular, mas ele foi mais paciente que eu, né? E aí, esse cara tava me irritando por conta dessa jogadinha, né? Aqui eu consegui tá pegando na aproximação, né? Consegui tá pegando na aproximação e a gente continua combando e o Trunks vai acertar o espadão. E cara, levando em consideração que o Trunks não tava no slot, o dano poderia ser muito maior. Mas assim, cara, o Turles ter tancado isso aqui, cara, já é muito bom. O Trunks do amigo que tava uma estrela vermelha, então assim, cara, pô, temos que levar em consideração que, pô, ainda é um ultra super meta, então assim, o Turles ter tancado isso aqui foi muito bom. Tudo bem, o Turles tava com 2 buffs de Zenkai e tudo mais, líder slot e o caralho a 4, então a obrigação do Turles era tancar. Mas ok, a gente conseguiu tá pegando aqui essa ultimate aqui no Trunks, o dano foi muito bom. Eu queria ter tirado a Endurance, mas o dano foi até que excelente. Aqui fez aquela baitada, né, que sempre quando o cara ativa a main, você... Uma dica aqui, né, sempre que o cara ativar a main e você, né, ele tiver overdrive, você tiver com medo de atacar, você só arrasta um pouquinho o boneco pra frente. Normalmente o pessoal cai nesse tipo de jogada que aí eles fazem overdrive no desespero, né, porque eles pensam que você arrastou o boneco pra frente. Porque, né, quando tem a animação do suporte ou quando o cara ativa a main, tem uma pequena congelada de tela e o cara pode cair nesse bait, que é um bait muito bom, eu faço sempre, né, e sempre funciona. Às vezes não funciona, mas, né, na maioria das vezes funciona. E aqui eu consegui finalmente estar pegando ele no Perfect Vanish e soltei Ultimate. Aqui eu poderia ter feito mais, ter usado aquele Strike e tudo mais, mas aqui eu optei por fazer logo Ultimate pra me livrar dela, né. E aqui eu, obviamente, eu mantive o Namek porque, né, quando a gente pede um aliado, o Bardock ele ganha indestrutível, né? Então eu optei por estar perdendo o Namek. Porque ali eu poderia ter trocado pro Bardock, né? E priorizado ali o Namek, mas ok. Cara, olha o dano do Turles, cara, no Burhan. Cara, isso é absurdo, cara, isso é absurdo. Aqui eu queria finalizar ele nos steps, mas infelizmente ele recuperou a vida e tudo mais. E aqui, aquela jogada Food Mid-Range Strike, já que troquei pro Bardock, fiz Food Mid-Range Strike. Trunks ali dele ainda tinha Endurance e aquela parada, né, de combo. E aí ativei a main e a gente já tinha tirado a Endurance do Black e simplesmente mandei o Black para a vala, né? E aqui o cara fez uma carta verde totalmente desesperada e aqui praticamente a gente já tinha ganhado a partida, né? A gente poderia dizer que a gente ganhou a partida aqui mesmo. E aí carta verde, falei, pô, tô com o indestrutível, o cara tá com overdrive. Fui direto, ele também veio de strike direto. E aqui o milagre aconteceu, 998 no Clash. Isso aqui é raro, era pra ter até tirado o print disso aqui. Isso aqui é muito raro. E a gente conseguiu tá levando aí o Trunkzinho dele, mas foi uma partida muito boa, mano. Então bora lá pra seleção de personagens pra gente dar a nossa opinião sobre o Turles. Pronto, mas estou aqui na seleção de personagens pra gente dar a nossa opinião sobre o Turles. E cara, assim, o Turles é um Zenkai muito bom. Assim, a gente pode dizer que, diferente assim, do pouco que eu pude testar do Goku God, eu já gostei muito mais do Turles, né? Porque o Turles ele realmente consegue ser um Zenkai deck muito bom, apesar dele ser obviamente um buff para os personagens que vão vir no aniversário na parte 1, né? Que eu creio que já seja mais confirmado que é um Godito e um Broly. Então assim, é meio que um buff. Mas mesmo assim, cara, ele é um Zenkai até que útil se você quiser assim levar mais pra completar mesmo o time. Ele é um Zenkai muito bom. E assim, ele tem bastante dano, tanca muito bem, né? É assim, obviamente aqui a gente montou praticamente uma Monoelo. Vocês podem ver aqui a composição do time, praticamente uma Monoelo com o Charlotte dando buff de vida. E o Namek, né, só pra... que o Namek ele tem uma vida extra, então assim, praticamente é uma Monoelo com o Namek aqui pra poder dar uma vida extra pro Turles, pra gente poder ter o maior potencial dele. Ele tá praticamente com 3 buffs de Zenkai, porque ele tem o dele,
o do Goku Super Saiyajin 4 e do Vegeta. Então assim, é um time que funciona muito bem, mas obviamente o destaque desse time aqui, obviamente muitas vezes vai ser o Bardock ou o Namek. Mas enfim, os equipamentos são basicamente esse aqui, o de Blast do PVP, que dá dano de Blast e defesa de Blast. Esse aqui que é muito bom, cara, esse equipamento aqui que é muito bom, que né, eu usava muito com o Turles Ultra, que na minha opinião é um dos Ultras que eu mais amo, cara, desse jogo. Eu adoro o Turles Ultras, então, assim, esse equipamento é muito bom pra ele também. E eu coloquei esse equipamento aqui pra dar uma ajudada na defesa dele, porque também dá dano de Blast, né, já que o Turles ele é focado em Blast, né. Enfim, na minha opinião o Turles é um Zenkai até que ok, não vou dizer que é muito bom, mas é um Zenkai ok, utilizável. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, até a próxima.